Bora falar sobre a adaptação de Dias Perfeitos? O livro Dias Perfeitos, do escritor brasileiro Rafael Montes, foi adaptado e está sendo lançado semana a semana alguns capítulos na Globoplay. A estreia aconteceu agora em 14 de agosto, já foram lançados 4 episódios durante essa gravação de vídeo, mas quando eu publicar provavelmente já vai ter saído mais 2 que saem agora dia 21 de agosto e daqui a 7 dias os restantes. No total serão 8 episódios que vão adaptar a história do Theo e da Clarice, que para quem já leu o livro sabe muito bem que não tem nada de uma relação amorosa, muito pelo contrário, ele é a captura, vou usar algumas palavras assim para o YouTube não cortar esse vídeo, e ali a gente acompanha toda essa saga da Clarice tentando se livrar dele, que é uma pessoa mentalmente perturbada. Quem já leu o livro, e inclusive já tem vídeo aqui no canal falando desse livro, já gravei tem uns bons anos, eu voltei a reler algumas partes do livro para poder ficar tudo muito fresco na cabeça. Então aqui eu vou comentar algumas coisas que são diferentes, tanto do livro quanto da adaptação, que buscaram um outro caminho. Mas, no geral, eu vou falar algumas coisas pontuais que eu achei, especialmente desses 4 primeiros episódios, que foi o que eu assisti até agora, e também te trazer o final alternativo, porque sim, o seriado vai ter um final diferente do que teve no livro. A gente supõe que provavelmente vai ser o mesmo final que está sendo agora disponibilizado numa nova edição, numa nova tiragem do livro que está sendo lançada, inclusive com uma capa diferenciada, é a capa americana, que muita gente falou que gostou muito mais. O próprio escritor Rafael Montes, numa entrevista que ele deu recentemente a um podcast, ele comentou que gosta muito dessa capa, que é com a mala cor-de-rosa, que é a mala que o Theo usa para carregar a Clarice durante ali esse sumiço que ele dá nela, digamos assim. Mas eu particularmente gosto muito mais da anterior, que tem um anãozinho de jardim. Eu acho mais nostálgica, eu acho ela mais macabra. Eu acho que combina muito mais com o perfil de um terror psicológico, que é realmente do que a trama se trata. Mas é questão de gosto. Nesse livro, ele lançou um final alternativo e provavelmente é o que vai ser utilizado. Então, nesse vídeo, eu vou falar qual é o final, mas eu aviso antes, para você que não gosta de spoiler. Então, aqui nesse vídeo vai ter bastante informação sobre o livro e um pouquinho do que eu achei dessa adaptação agora nesse primeiro momento. Eu acho que algumas coisas não foram tão legais, eu acho que adaptaram algumas coisas de forma, na minha opinião, equivocada. Acho que não precisava ter alterado algumas coisas, mas aqui a gente vai comentar. Mas rapidinho, antes, dá uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago bastante vídeo falando sobre literatura, mas também falo sobre cultura pop, cinema, seriado. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você, se inscreve, também já dá um joinha e comenta aqui embaixo se você já leu Dias Perfeitos, o que você achou e o que você está também pensando sobre essa adaptação. Merecia? Precisava? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Na história de Dias Perfeitos, a gente acompanha o Theo, que é um estudante de medicina. Ele se apaixona pela Clarice, que é uma personagem completamente diferente dele, porque ele é meio conservador, ele é tímido, apesar de ter uma mente perturbada, e só a gente que vai lendo a história, isso falando do livro, que a gente vai entendendo que ele tem pensamentos bem complicados, bem perigosos, porque aparentemente ele é só um rapaz bonzinho, quietinho e tímido. E a Clarice não, pelo contrário. Ela é expansiva, ela é estudante, ela é toda libertária, ela tem uma mente e uma vida muito mais moderna, e ele se apaixona por ela porque ela acaba dando um selinho nele numa festa, ela acaba dando um pouco de conversa para ele, só que para quem lê o livro, fica muito claro que ela, na verdade, está sendo só simpática, né? E ele já interpreta de uma outra forma. Ele, no livro, tem pensamentos violentos, mas as atitudes dele são muito passivas. Até, realmente, quando ele a leva, né? Capturada ali depois de um certo período do livro. Mas até então, as atitudes dele são muito passivas, diferentemente do livro, da adaptação. Na adaptação, a gente acompanha um Theo com diversos momentos de fúria, de realmente demonstrar violência. Tanto é que alguns personagens foram acrescidos ou ganharam um papel muito maior no seriado do que era no livro, justamente para pontuar isso. Por exemplo, o relacionamento do Theo com a mãe dele. A mãe dele, assim como no livro, ela é uma cadeirante, ela sofreu um acidente no passado, envolvendo até uma questão junto relacionada ao pai do Theo,
E ali o Theo faz tudo para ela, porque ela é uma pessoa dependente. E essa situação da cadeira de rodas é importante para a gente entender um pouquinho o final da história, pelo menos do livro, que tem uma relação com isso. Então a gente vê qual é essa questão do Theo, dessa dependência que a mãe dele tem dele, né? Ele a trata de uma forma muito boa no livro, mas em mente a gente percebe que ele não gosta, que ele tá achando que tá perdendo ali tempo da vida dele cuidando da mãe dele, mas ele não faz nada contra a mãe dele, né? Tanto que a mãe dele aparentemente dá a entender que o vê como um bom filho. No seriado não, ele tem alguns rompantes de violência. E isso eu achei um pouquinho bizarro. Porque eu entendo que na adaptação do seriado tem que mostrar mais fúria, porque a gente não tá na mente do personagem. Mas eu acho que de repente uma narração em off melhoraria isso, um olhar, a interpretação do ator através do olhar, do gestual, poderia já resolver essa situação e não deixar tão explícito. Por quê? Isso daí acaba não caindo no verossímil, porque dá a entender que as pessoas aos arredores eram omissas. Então, assim, a partir do momento, por exemplo, que eu sou amiga da mãe dele e vejo ele tratando a mãe dele com uma certa hostilidade, eu não vou deixar quieto. Então, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas dos arredores do Theo são omissas, como, por exemplo, tem uma situação relacionada a uma colega de classe do Theo. No livro, a gente vê que é uma situação que o incomoda muito, ele fica realmente muito nervoso, mas ele não faz nada contra essa menina, diferente do seriado, que eu não vou entrar muito em critério do que ele faz ou ele deixa de fazer, mas me caiu realmente para aquela situação do tipo, e ninguém faz nada? Sabe? Acaba me soando muito não verossímil. Não acredito que as pessoas agiriam assim na vida real. Então, eu acho que o seriado cai muito mais pro bizarro, pro não acreditável, do que o livro. O livro a gente entende muito mais as atitudes, porque como é que você vai contra um rapaz que aparentemente é bonzinho? A gente só sabe que ele é ruim porque a gente tá na mente dele. Então, eu entendo também que é muito difícil adaptar isso. E o Rafael Montes, ele foi consultor nesse seriado, ele não é roteirista. Ele foi procurado, ele aprovou algumas coisas no roteiro, no texto. Ele chegou a comentar isso recentemente num podcast, mas ele não assinou o roteiro especificamente. Então eu acho que talvez se ele tivesse dado mais pitaco, talvez tivesse ficado um pouco mais parecido com o livro. Então isso foi uma coisinha que me incomodou um pouquinho ali na situação. Uma outra coisa que também é bem diferente do seriado para o livro é a questão das visões dos pontos de vista dos personagens. Como no livro a gente só enxerga o ponto de vista do Theo, a gente só vê essa versão dele distorcida da realidade. Que a gente consegue interpretar que é uma situação que não é a realidade, porque a gente vê que ele fantasia demais, ele enxerga Clarice como uma pessoa ele enaltece muito a Clarice em alguns momentos. Algumas atitudes que a Clarice toma, a gente percebe que é uma atitude que ela está tentando enganar ele para poder fugir dele. E eu acho muito fácil de interpretar. A gente consegue perceber que tá tudo na mente perturbada do Theo. Mas no seriado eles acharam melhor fazer as duas versões. Acho ok. O problema é, muitas vezes as cenas se repetem. E aí me deu a sensação um pouquinho de ficar cansativo em alguns momentos. Então, por exemplo, tem a situação do primeiro encontro dos dois. Eu entendo, é o primeiro encontro, a gente precisava conhecer um pouco mais dessa dinâmica de ter dois pontos de vista. Então mostraram as duas versões na visão do Theo, que é uma visão do tipo romântica, como se ela tivesse dado um grande beijo nele, e a visão da Clarice, que a gente viu que não é nada disso, ela só queria fazer ciúmes para ele, enfim. Mas a partir do primeiro encontro, algumas vezes isso volta a acontecer. A gente volta a assistir a mesma cena repetidamente, só que em duas versões diferentes. Eu acho isso muito cansativo. Eu acho que nos próximos episódios talvez eles melhorem isso, mas é legal que tenham os dois pontos de vista, mas de coisas diferentes. A gente não precisa rever a mesma cena duas vezes. Eu acho que foi uma coisa que se perderam um pouquinho ali no roteiro. Mas é só questão de opinião, viu, gente? Se você não concorda, comenta aqui. Se você achou isso muito legal, tá tranquilo, tá? É questão de gosto. Entrando numa parte com spoiler, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o final. Então, se você não quer saber o que acontece no final do livro, você pausa aqui, depois você volta, depois que você lê o livro.
E também eu vou comentar um pouquinho sobre o final alternativo, que talvez seja o final que eles vão utilizar no seriado, porque como eu comentei, o seriado vai ter um final diferente do livro, né, do tradicional do livro. Na versão original do livro Dias Perfeitos, que já tinha sido lançada, que o Rafael Montes escreveu aos 20 e poucos anos, isso me surpreendeu, ele era super novinho quando escreveu esse livro, que é um livro tenso, pesado, tem que valorizar a literatura nacional. Nessa primeira versão, a gente acompanhou ali no final o Theo, depois de fazer diversas coisas ali com a Clarice, ela consegue tentar fugir, né? Ele captura ela e acaba fazendo um dano, né? Um corte ali na coluna dela. Ela acaba ficando sem movimento da perna, por isso que eu comentei que tem essa situação, né, com relação à mãe dele ser cadeirante. Então, ele faz com que a Clarice fique dependente dele. Eles têm um acidente e a Clarice acaba perdendo a memória. Nisso, quando ela acorda, todo mundo ainda acredita naquela versão de que o Theo é o namorado dela. Ela acaba acreditando. E ali, depois de um tempo que eles estão juntos, passa um certo tempo, ela tá grávida e ela comenta, né, que o nome da filha deles deve ser Gertrudes. E aí fica no ar se realmente ela lembra de tudo que aconteceu, porque Gertrudes é o nome daquele cadáver que ele tem como melhor amiga, né? Ele já citou para ela algumas vezes, ou se realmente vai ser assim para sempre. É um final bem controverso, muita gente não gosta. Eu particularmente acho agridoce, eu gosto, mas desgosto em algumas coisas, dá a sensação de que o mal venceu, o que para mim ok, né, dependendo do livro, mas eu acho que a versão alternativa é melhor. Nessa nova versão que ele lançou com essa edição limitada, que tem essa capa que é a mesma capa dos Estados Unidos, que é aquela da mala aberta, lançou um novo final onde a Clarice acaba falecendo de fato, e ali, depois que ela é enterrada, o Theo vai lá, tira o cadáver dela e acaba continuando a carregar a Clarice, só que agora a versão cadáver, para tudo quanto é canto. E aí ele faz essa associação com com essa conexão que ele tinha com a Gertrudes. Ele não tinha essa conexão com a Gertrudes, que era um cadáver, e acaba fazendo a mesma coisa com a Clarice, só que sendo a Clarice o amor da vida dele. Eu achei esse final muito mais legal e muito mais macabro. Então, assim, se essa versão é a versão que vai pro seriado, eu vou gostar muito mais. Mas comenta pra mim, você já conhecia esse final? Eu achei ele bizarríssimo e espero que no seriado eles acabem adaptando ou isso ou algo parecido. Mas a escolha deles terem feito de que o seriado vai ter um final diferente do livro, eu achei bem legal. Porque dá mais possibilidades, a gente acaba abrangendo outras áreas ali do personagem, né? Tanto do Theo quanto da Clarice. E só para encerrar, eu comentei, né, de várias coisas diferentes da adaptação e do livro, mas eu gostei bastante. Eu assisti os 4 primeiros episódios, vou assistir esses 2 que saem dia 21 de agosto, e depois mais os outros 2. Mas até onde eu vi, gostei bastante. Apesar dessas mudanças, dessas coisinhas que me incomodaram. É uma obra que eu gosto muito, já tinha lido o livro e eu gostei bastante. E eu acho que não é para todo mundo, fique atento aos gatilhos. Se você tem alguma questão com esses temas, né, que envolvem esses enredos aí que eu comentei, para não ficar falando todas as palavras aqui, porque o YouTube acaba cortando o vídeo, mas fique atento, porque é um livro, é um seriado pesado. O livro ainda é pior, porque ele é muito mais gráfico, então tome cuidado quando pegar para ler. Mas valorizem a literatura nacional, valorizem as obras culturais brasileiras, estão sempre de altíssima qualidade. É isso, comenta aqui embaixo se você já leu o livro Dias Perfeitos da Rafael Montes, se você já está assistindo a adaptação que vai ao ar na Globoplay semana a semana, capítulos novos, e aí a gente vai trocando essa figurinha. É isso, gente, um grande beijo e até lá!